Bora, vamos pra cima? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu ia falar um fala pessoal, mas aí tá todo mundo fala a mesma coisa, então vamos fazer diferente, né? Bom, eu tô com o humor muito pra cima porque eu acabei de ter um ótimo treino de ombro com progressão de carga. Também por um motivo mais do que especial, eu tô há um ano longe da pornografia. Um ano longe da pornografia depois de 11 anos viciado. Você sabe o que é isso? Bom, você sabe o que é estar 11 anos viciado em pornografia? Tem gente que tá mais, tem gente que tá menos. Se você tá menos tempo viciado, talvez, se você continuar, você vai saber o que é 11 anos viciado em pornografia. E eu já vou te dar um conselho. Espero que você não saiba o que é isso. Mas melhor, você sabe o que é estar um ano limpo, longe da pornografia, depois de 11 anos viciado? A sensação é melhor ainda. Pois bem, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que ela pode ativar dentro de você, o que ela pode fazer com você. Eu vou contar um pouquinho sobre o que pode ter ocasionado, quais foram os gatilhos que sustentaram o vício de lá até aqui e o que tem acontecido na minha vida depois de um ano longe disso. O que a gente sabe é que depois que eu comecei a estudar neurociências, eu comecei a descobrir algumas coisas que eu não sabia antes. O conhecimento, de fato, ele tem esse poder, porque a gente, antes de conhecer, somos um ignorante. E aí, quando a gente passa a ter noção de tamanha ignorância, a gente sobe um estágio. Eu vou te dar um exemplo. Política. Você não sabe nada de política. E aí você pensa que sabe tudo. Normalmente, a pessoa que pensa que sabe tudo, ela não tem noção que não sabe. Eu vou reformular. Essa pessoa, ela não sabe que não sabe. E aí, quando ela passa a saber que não sabe, o nível de ignorância dela, vamos supor que desce um degrau e ela passa de fase, porque ela passa a saber que não sabe e aí ela acaba eliminando esse estágio de achar que sabe. É um pouco confuso, mas é basicamente isso. Então, no quesito vício, talvez a minha ignorância ela tivesse um estágio tão grande que eu não sabia que não sabia sobre muita coisa que hoje eu sei. Então, eu vou te falar um pouco sobre dopamina, que é muito do que acontece em pessoas que são viciadas em pornografia. Bom, o comportamento, ele pode ser viciante, não apenas bebida, droga, essas coisas, não essas substâncias que você ingere, sabe? Um comportamento em si, não necessariamente ingerido, ele pode sim te causar vícios, porque ele mexe com o seu sistema dopaminérgico, dependendo do comportamento e o que o seu córtex pré-frontal vai calcular como recompensa antes de você fazer aquele comportamento. Por exemplo, a gente vai usar o exemplo da pornografia em si. A pornografia, ela tem uma recompensa depois que você vê o vídeo. Só que ela é ocasionada através de gatilhos antes. Eu vou tentar reformular, mas vou tentar te dar um exemplo. Quando você vicia em um comportamento,
ele vai aumentando de forma endógena, ou seja, dentro de você. E aí o que acontece? A dopamina, antes de eu falar um pouquinho sobre como a dopamina lá aumenta quando você tem o gatilho, a gente precisa falar um pouquinho sobre o que é a dopamina. Eu vou dar uma resumida. A dopamina é um neurotransmissor dentro do seu cérebro responsável pela motivação. Motivação tanto de você ir atrás de alguma coisa, quanto de você fugir de um perigo, tá? Quando você foge de alguma coisa, por exemplo, falar em público. Você tem uma opção entre você e seu amigo de falar em público. E o seu chefe fala, olha só, o fulano, tem esse trabalho aqui pra gente apresentar, é você ou o Rogério que vai apresentar? Muitas empresas têm um Rogério. Ah, não, deixa pro Rogério, tá tranquilo. Você foi motivado a fugir desse comportamento. Então, e o que vai acontecer quanto à dopamina? Quando você tem um gatilho quanto à pornografia, eu vou falar para nós homens, tá? Quando você vê uma mulher na rua, quando você vê uma gostosa no TikTok ou no Instagram, automaticamente vai causar um gatilho dentro de você que vai te motivar. Atenção, quando você já tem uma certa relação com a pornografia, esse gatilho vai te motivar a dar passos maiores que vão ocasionar o acontecimento desse comportamento. E a dopamina, ela mexe diretamente no seu sistema de recompensa, chamado núcleo accumbens. Você não precisa saber o que é núcleo accumbens, o que tem lá dentro, mas você pelo menos tem que saber que existe, tá? Eu vou aumentar um pouquinho o seu nível de ignorância. Você precisa saber que existe, cara. Vamos aumentar o seu nível de hombridade um pouquinho, não ficar só no piriri pororó. Então, o que acontece? Esses comportamentos, a partir do momento que o seu córtex pré-frontal, dentro desse... Vamos dizer que dentro dessa bolha, ele começa a calcular que esse comportamento, ao ser efetuado, vai te dar uma grande recompensa, ele começa a dizer, peraí, calma aí. Ele não está fazendo muito esforço, mas está obtendo uma grande recompensa. Beleza, tranquilo. E aí, obviamente, que vai mexer com a sua dopamina, ela vai disparar no momento em que você vê um pequeno gatilho. E aí, cara, é daí pra frente, ladeira abaixo. Quando você é menor, pequeno, por exemplo, eu que tive o meu contato com a pornografia, meu primeiro contato com a pornografia, se eu não me engano, eu tinha 10 anos de idade. Imagina quando todo o seu sistema cerebral está sendo amadurecido de acordo com a sua puberdade. Imagina o que acontece no cérebro quando você é exposto a um grau tão grande de recompensa. Pois bem, esses gatilhos, ele ativa o seu sistema dopaminérgico dentro do sistema de recompensa, que é o famoso núcleo accumbens. E é bem provável que você acabe entrando nesse caminho, tá bom? Eu vou contar um pouquinho como um padrão que acontecia já dentro do meu sistema de recompensa, já com a minha dopamina, já com essas coisas que eu acabei de explicar. Quando eu comecei com a pornografia em si, eu não era exposto, sabe, a essas coisas, eu não era exposto a esses grandes gatilhos. Então, quando aconteceu a primeira vez, cara, eu lembro que hoje eu entendendo um pouquinho
da parte neurocientífica da coisa, eu lembro, cara, que, sabe, a minha dopamina disparou, cara. Que é isso? Sabe? O que eu tô sentindo? E eu fiquei muito motivado a tentar entender um pouco mais sobre isso. E aí, obviamente, né, eu comecei a ficar um pouco mais exposto na parte sexual, na parte da luxúria, já novo. E aí esse comportamento começou a se perpetuar mesmo depois que eu fiz 14 anos. E até os meus 25, cara, foram anos de pensamentos de luxúria indo se perpetuando conforme o tempo. Pensamentos obscuros, comportamentos ruins que vão monstrificando o seu cérebro. Se você tem, já deixando claro, se você tem ou se você acha que tem problemas com pornografia, cara, se você acha que tem, muito provavelmente você tem. Procura tratamento, procura ajuda, porque eu só consegui me livrar disso no momento em que eu procurei ajuda. Porque no início, você vai achar que você não é viciado, você vai achar que isso não é um problema, você vai achar que não tem nada demais. E esse não tem nada demais, esse não é um problema, esse você não reconhecer que você tem, vai se prolongando durante o tempo e só vai ladeira abaixo, porque vão acontecer coisas ruins na sua vida e que você talvez não saiba que seja por conta disso. Por exemplo, comportamentos antissociais, porque você vai elevar o seu nível de dopamina lá em cima por conta de vídeos cinematográficos que a gente sabe que não é real. E quando você se deparar com situações reais da vida, por exemplo, você ter que fazer sexo com a sua namorada e não ser a mesma coisa que esses vídeos, isso vai acabar te prejudicando, porque é como se você... Pensa que você viu a foto de uma pizza no telefone. Isso te despertou um gatilho. A sua dopamina foi lá em cima, porque você ficou motivado e você passou a querer essa pizza. E aí você pediu a pizza. Quando essa pizza chega, pensa que é uma pizza com a borda toda queimada, a pizza é fina e o gosto é ruim. A dopamina que estava aqui, ela cai abaixo do nível basal, que é o normal. E esse espaço entre um e outro, a gente chama de frustração. É a mesma coisa quando você está acostumado a ver pornografia o tempo inteiro, depois tem que se relacionar com a sua namorada. E aí você acha que tem alguma coisa de errado com ela, aí você acha que ela tem que ser igual às atrizes pornô que estão sempre sorrindo, estão sempre maquiadas, sempre fazem o que os caras querem, com mais de 1 hora de vídeo. Você começa a achar que a vida tem que ser a mesma coisa, e não é. Então, essas coisas foram acontecendo na minha vida e elas foram colocando um nível de expectativa em mim que eu achava que, cara, todas as meninas nas quais eu me relacionava tinha que ser igual. As minhas namoradas tinham que ser iguais, elas tinham que fazer as mesmas coisas, mas elas não sabiam que eu elevei o meu nível de expectativa a esse ponto devido à pornografia, devido ao excesso de uso. E a gente tem alguns testes científicos feitos com algumas pessoas que eles faziam alguns testes científicos em pessoas que não tinham problemas com pornografia e outras que tinham. Algumas pessoas, por exemplo, o vídeo os caras faziam os testes quantos minutos você assiste pornografia por semana. Os caras que não tinham problema tinham uma média de 50 minutos ali, um pouco, vamos supor que ele assiste todo dia, dava ali menos de 10 minutos por dia, ou
Ou em 5 dias na semana, 10 minutos ali e 2 dias ele não assistia. Já os outros caras tinham uma média de mais de 250 minutos. 250 minutos. E aí eles faziam mais um teste para saber quantos minutos esses caras tinham atingido por dia. E aí os que, segundo o pessoal do teste científico, não tinham problemas com pornografia, eles tinham assistido no máximo 50 minutos no dia. Já os caras que tinham problema com pornografia era mais de 280 minutos no dia. Imagina, o dia inteiro assistindo. E aí eles fizeram também testes com quantidade de vezes que os indivíduos se masturbavam no dia. E aí os caras que não tinham problemas com pornografia tinham ali uma máxima de 5 vezes que eles tiveram... Eu vou reformular. Eles tinham uma máxima de 5 masturbações no dia. Já os caras que tinham problemas com pornografia, eles tinham uma máxima de 10 masturbações por dia. Beirava o absurdo. Então, eu vou te falar uma coisa. A maioria dos caras, eles já não se masturbavam devido à vontade em si de fazer sexo. Não. Eles estavam ali com tédio, o sistema de dopamina dentro do sistema de recompensa deles já estava em baixa, e o que ele fazia? Ele tocava uma para aumentar a dopamina dele. Não porque ele estava com tesão. Cara, presta atenção. Os caras viciados em pornografia, muitas vezes, não tocam uma porque eles estão com tesão. Eles tocam uma porque o sistema de dopamina deles está baixo. Olha a complexidade que esse problema... Olha a complexidade que um vício em pornografia pode trazer para a nossa vida. Então, não tem, se eu não me engano, não tem nenhum dado científico dizendo que pornografia não vicia. Da mesma forma que não existe nenhum dado científico dizendo que açúcar vicia. Mas você vê um monte de gente viciada em pornografia, você vê um monte de pessoas com compulsão alimentar que acaba ocasionando em obesidade, sendo que são tipos de comportamentos, principalmente a obesidade, extremamente evitáveis. Então, a gente não tem evidência de que são comportamentos que causam vício. Só que, preste atenção, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Então, se você está dizendo que a pornografia não vicia, começa a assistir pornografia. A partir do momento em que um comportamento passa a ser compulsivo, saindo da linha tênue de naturalidade, chegando a um nível que ele passa a te prejudicar, é óbvio que é viciante. É óbvio. E o que a gente diferencia o vício de um hábito é que um provavelmente vai te prejudicar e o outro vai te ajudar. É basicamente isso. Mas vício e hábito estão ligados, se eu não me engano, na mesma parte do cérebro, sabe? Então vamos dizer que cheirar cocaína a gente pode chamar de um hábito. Então, depois de 11 anos viciado na pornografia, eu me tornei um cara mais impulsivo,
eu me tornei um cara mais estressado, eu me tornei um cara mais ansioso, eu me tornei um cara mais bloqueado socialmente. Tudo devido ao excesso de dopamina que a motivação daquele comportamento me trazia. Então, o que eu pensava? Por que eu vou falar com uma pessoa na rua? Por que eu vou fazer exercício físico? Por que eu vou estudar? Por que eu vou me desenvolver socialmente se esse comportamento me traz tanta recompensa sem eu ter que fazer esforço? É basicamente isso que o seu cérebro pensa quando você faz comportamentos que te geram alta recompensa sem você fazer esforço. Só que ao longo do tempo, isso só vai te levar ladeira abaixo. Isso vai acabar com você. E você está dizendo, você está falando com uma pessoa que foi 11 anos viciada em pornografia. E eu tô dando uma resumida sobre o quanto isso me prejudicou. Me prejudicou a um momento em que eu achava que me relacionar com uma mulher casada não era nada demais devido a algumas legendas de pornografia dizendo, abre aspas, peguei a mulher do meu vizinho, fecha aspas. Isso me causava um certo gatilho em que eu poderia achar esse comportamento totalmente normal. Sabe? Achar que me envolver com garotas de programa não era nada demais, até que eu me envolvi com 2 garotas de programa no mesmo dia. Tudo com um pensamento completamente monstrificado. E existem pessoas que são piores ainda, que consomem conteúdos de violência infantil, a adultização de crianças. Olha aí o que está acontecendo no Brasil, um tal reality show aí que eles estão colocando um monte de criança dentro do mesmo ambiente, enchendo o rabo das crianças de bebida, inibindo as crianças de dormirem, inibindo as crianças de maiores conhecimentos. E o que você acha que vai acontecer? Merda! É um monte de cérebros se desenvolvendo pro lado errado. É um monte de cérebros extremamente neuroplásticos pro lado errado. E é só ladeira abaixo. Então, a gente está vivendo em um mundo em que o excesso de consumo de conteúdos extremamente dopaminérgicos é normal. E aí, como é que você vai querer treinar? Como é que você vai querer comer bem? Como é que você vai querer casar? Se você sai à noite, existem pessoas que saem na intenção de fazer sexo sem compromisso. Aí o que você pensa? Cara, por que eu vou querer uma pessoa só se toda semana que eu saio eu me relaciono sexualmente com outra? Sabe? Como que você vai querer correr atrás de recompensas mais difíceis se a gente vive em um mundo em que muitas pessoas acham que recompensa fácil é o normal? Sabe? O efeito manada, quando tem um monte de pessoas fazendo a mesma coisa e aí uma parte do nosso cérebro acha que porque tá todo mundo fazendo essa coisa específica é o certo. A gente está vivendo nesse mundo. Só que eu, particularmente, só fui levado ladeira abaixo. Eu menti para todas as minhas namoradas.
eu mentia para as pessoas, eu mentia para mim mesmo, eu achava que todo mundo era burro, eu era ignorante, e não só devido a esses pensamentos extremamente luxuriosos, devido à falta de conhecimento. Só que, no momento em que eu reconheci, depois que eu comecei a treinar, depois que eu fui levado, porque quando você vai levado ladeira abaixo, em algum momento você, cara, não é possível que esse comportamento que eu estou tendo vai me levar para algum lugar. Em algum momento você pensa isso. E é aí que uma chave vira dentro de você, que por mais que passe o tempo e aí você quer desvirar essa chave, não tem como mais, sabe? Não tem como voltar atrás. É aí que as coisas começam a linearmente dar certo. E aí você começa a treinar, e aí você começa a diminuir um pouquinho, sabe? Você, sei lá, assistia pornô 3 vezes no dia, você passa a assistir 2, sabe? Você passa, sei lá, mais tempos assistindo 2, depois diminui para 1. Sabe? Esses pequenos passos bem lentos, nos quais aos poucos vão te dando um resultado que, quando você está nesse mundo, você não vê nada, mas depois que você sai dessa bolha, você começa a entender o porquê e o que ocasionou essa saída desse mundo. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a treinar, eu comecei a entender que eu poderia me desenvolver, eu comecei a obter recompensas, sabe? Dentro do exercício físico, e dentro dessas recompensas eu via que isso não estava me prejudicando, pelo contrário, eu passei a me olhar no espelho e me sentir melhor, eu passei a me sentir mais confiante, mesmo ainda viciado, mas dentro desse tempo que eu comecei a treinar, eu lembro que eu fiquei 40 dias sem pornografia, depois eu voltei muito mais impulsivo, só que eu nunca tinha ficado sem antes de começar a treinar. Então eu comecei a visualizar pequenas recompensas dentro de um grande processo. E aí eu pensei, cara, eu fiquei 40 dias, o que isso me trouxe dentro desses 40 dias? Eu vi que eu estava mais sociável, eu estava mais confiante, eu estava treinando melhor. Por mais que eu ainda não tivesse largado a masturbação, por mais que muitas coisas não tinham acontecido da forma que aconteceu depois que eu larguei de vez. Mas, sabe, aqueles pequenos passos que você vê que, cara, eu tava um pouco melhor antes. Então, era o que estava acontecendo. E aí, eu lembro que no final ali, eu comecei a ficar assim, um dia sem, depois eu ficava 2 dias. Aí no dia que eu voltava, eu fazia uma vez. Aí teve um dia que eu fiquei uma semana e voltei um dia. Sabe? Tava começando a ficar mais normal esse consumo menos compulsivo, igual antes. E aí eu pensei, cara, será que eu consigo? Será que dá? Falei, cara, vou tentar. E aí eu larguei. Eu lembro que a última vez, dia 11 de agosto de 2024, desculpa. 11 de agosto de 2024. Falei, cara, chega. Chega. E aí, você vai passando pelas fases, né? Sabe? Aquela fase de extremo estresse, que é a chamada desintoxicação. Você fica estressado, você chora, é difícil, porque você é como se você estivesse largando uma droga, sabe?
quando você, sei lá, bebe todo dia, e a gente vê até com os alcoolistas, né, que parece que quando eles param de beber, tem tanta abstinência no começo que eles passam mal, eles vomitam, sabe? Até que a mesma coisa o café, quando você bebe muito café, você para, te dá dor de cabeça, então tu tem aquela abstinência. Só que foi passando o tempo, aqueles momentos que eu tinha o ato, eu fazia o ato, eu comecei a substituí-los por, não sei, estudar. Eu comecei a estudar, sabe? Comecei a ver vídeos de desenvolvimento, a ouvir audiobooks, sabe? Comecei a ler aos poucos. Aí no mesmo mês, no mês de agosto, acho que se eu não me engano foi no dia 17 que eu comecei a tomar banho gelado, e tô até hoje. Esse mês já vai fazer um ano. Quando foi dia 21, eu parei de fumar maconha também. Parei com a cannabis. E o tempo ele foi passando, o que estava bem devagarzinho, essa curvinha, ela começou a aumentar mais rápido. Ela começou a subir. E deixando claro, não quer dizer que eu deixei de fazer, que o meu cérebro ainda não pensa nisso. Eu ainda tenho gatilhos, só que está muito mais fraco do que antes. Só que pensa aqui comigo. Presta atenção aqui. Imagina você 11 anos viciado em uma coisa e querer esquecer essa coisa depois de um ano. Tem toda uma linha neuroplástica dentro do seu cérebro que foi formada conforme esse tempo foi passando. Da mesma forma que está sendo formada agora. Só que foi muito mais formada antes, porque a neuroplasticidade é a mudança do seu cérebro frente a acontecimentos, a situações da vida. Essa neuroplasticidade, ela ocorre muito forte, até passivamente, da sua infância até os seus 22 a 25 anos, tá? A ciência ela não tem uma comprovação exata, uns falam 22 anos, outros falam 25. Só que eu larguei isso com 25 anos, então fica muito mais difícil agora depois de já ter formado algo. Só que tá tudo bem, eu tenho paciência, e não quer dizer que eu não tenha gatilhos, tá? Eu usei até uma analogia no último vídeo sobre você começar a falar inglês na sua infância e você começar a falar inglês depois de adulto. Quando você começa na sua infância, chega aos seus 20 anos, cara, você tá falando ali sem sotaque. Quando você começa depois de adulto, além de você ter que focar, você ainda vai ter um sotaque. O que é o sotaque dessa analogia? É depois de você parar com a pornografia, você ainda vai ter algumas sequelas. Ou seja, não quer dizer que eu não tenha vontade de assistir, não quer dizer que às vezes eu ainda não sonhe com isso, não quer dizer que eu ainda não tenha gatilhos. Mas sabe quando você começa a jogar o jogo com um manual debaixo do seu braço? Entende? Fica mais fácil. É o que está acontecendo agora. Tá bom? E os benefícios que eu tive, que eu estou tendo depois que eu larguei, são inúmeros. Um mês depois que eu larguei a pornografia, eu comecei a empreender. No mesmo mês, eu comecei a tomar banho gelado, eu larguei a cannabis, eu comecei a mudar o meu microambiente, que eram as pequenas fontes nas quais eu me alimentava. Por exemplo, o que eu via na internet. Eu lembro que eu parei de seguir um monte de menina que postava fotos, sabe? Um pouco mais explícitas, mesmo que foto normal de biquíni na praia. Eu falei, cara, desculpa se eu, sabe? Se eu parar de seguir alguma menina que eu conheço e que talvez não seja nem a intenção dela, mas o problema é meu e eu tenho que resolver. Eu parei de seguir um monte de menina, parei de seguir um monte de páginas, sabe? Pessoas. Eu lembro que eu comecei a modular. Eu comecei a assistir muito conteúdo no Instagram de desenvolvimento. E essas coisas, elas foram modulando o meu cérebro pro outro lado.
sabe? Hoje eu empreendo, hoje eu posto vídeo na internet. Eu lembro que ano passado eu comecei a fazer vídeo também, não lembro exatamente se foi em setembro, outubro, que eu comecei a fazer vídeos. Mas de lá pra cá, eu tive inúmeros benefícios. Eu já li vários livros, eu não consigo mais ficar sem estudar. Eu melhorei o meu comportamento, eu melhorei minha oratória. Hoje eu consigo fazer uma construção de raciocínio, sabe? Intelectualmente, cognitivamente eu tô melhor. Então eu tive inúmeros benefícios. E é o que você vai ter. Tudo isso que está acontecendo é o que vai acontecer com você quando você largar. E, cara, você não precisa ficar se forçando a, cara, vou parar hoje, chega, acabou. Você não precisa ser radical a esse ponto. Mas pensa que você pode enxergar os pequenos passos dentro de uma grande construção. Cara, pensa que a vida, ela é como se fosse uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Pelo tempo em que você tá preso dentro disso, é fato que vai demorar um pouco. Muitas vezes você vai acabar cedendo e tá tranquilo. Só que, sabe, aquilo que eu falei lá no começo do vídeo sobre você ser ignorante, e eu não falo no sentido pejorativo, tá? Mas ignorante no sentido de ignorar um conteúdo. Se antes você era ignorante e não sabia que era, agora você tá um passo à frente. Porque eu estou te alertando sobre a sua ignorância. Agora você tem noção que isso está te prejudicando. Agora você tem noção que largar isso vai te ajudar. Tá bom? Mas pensa assim. Se você melhorar um pouquinho a sua alimentação, se você melhorar um pouquinho o seu sono, se você entender que as pessoas as quais andam com você, elas fazem muitas piadinhas sobre eu vejo pornô todo dia, pornô é muito bom. Você começar a ter noção que essas coisas não são boas e sim nocivas no ponto de vista comportamental, você vai começar a ter noção sobre isso e você vai querer eliminar esses pequenos gatilhos que te levam para esse lado. Então, cara, eu não estou te falando ao exato o que você tem que fazer. Eu coloquei bem, no sentido bem amplo, algumas coisas que podem te ajudar, sabe? Uma alimentação melhor, principalmente, cara, se você dorme menos de 7 horas por dia, tenta focar nessa parte. Procura na internet um pouquinho sobre como funciona o ciclo circadiano, porque quando você dorme menos, você fica mais vulnerável a coisas que podem te prejudicar. Você fica mais impulsivo, você fica mais estressado, você fica mais vulnerável a coisas que te atraem do ponto de vista prejudicial e, consequentemente, a pornografia. Então, você melhorando essas pequenas coisas, sabe? A lei de Pareto, 80% do seu esforço advém de 20% das coisas que você muda. Então, é basicamente isso. Você começar a mexer em 20% para melhorar os outros 80%. Beleza? Esse vídeo foi mais um vídeo aí sem corte. Eu tô começando a fazer vídeos sem corte para melhorar o meu comportamento, para melhorar a minha oratória, sabe? Se eu errar, vocês vão ver. Se eu expor o meu erro, o meu cérebro vai entender que tá tudo bem eu errar e, consequentemente, eu vou diminuir o meu erro e aumentar o meu repertório. Beleza? Fechou? Esse foi o vídeo de hoje.
Deixa o like aí, eu vou começar a pedir aí pro pessoal deixar o like no vídeo. Provavelmente o vídeo está demorado, provavelmente poucas pessoas irão ver esse vídeo, mas eu tenho certeza que esse vídeo é extremamente... Pô, esqueci a palavra. Esse vídeo vai ajudar muito vocês. Beleza? Tá tranquilo? É isso. Até o próximo vídeo. Me siga nas redes sociais. Fechou? Tamo junto.